Olá, meu novo cliente, minha nova cliente. Muito prazer, me chamo Elson Silva, sou técnico consultor da empresa Ouser Groups. Hoje com 53 anos no mercado brasileiro, 23 anos consecutivos com o prêmio Top of Mind de segurança e hoje liderando o ranking de melhor empresa de segurança do Reclame Aqui. E hoje eu quero passar para você um pouco sobre o nosso sistema de segurança fabricado em nossa empresa sediada em São José, na Grande Florianópolis, Santa Catarina. Essa apresentação, o correto é ser feito aí no seu local, visto que assim eu conseguiria ver o teu ambiente, fazer um estudo de vulnerabilidade e entender a tua real necessidade. Mas como muitos clientes têm me pedido, até pela correria e a ansiedade de entender como esse sistema funciona, que está fazendo muito sucesso no Brasil, eu resolvi fazer esse vídeo e vou tentar ser o mais objetivo. Vou pedir perdão desde já, caso não consiga planar tudo, que é muita informação, mas pelo menos os pontos principais para que você possa tomar a decisão e marcar essa visita presencial aí no seu local. Vamos lá. O nosso sistema é um sistema baseado na tecnologia israelense. Mas por que israelense, Elson? Porque o sistema israelense hoje é tendência, é líder no mercado europeu e no mercado norte-americano, onde eles conseguiram fazer a junção das duas principais tecnologias no sistema de segurança, a questão das imagens e a questão da detecção da presença do possível intruso. Ok? Para isso eu vou começar apresentando aqui o nosso sensor, esse equipamento que é bem bonito, né? E nele a gente tem aqui o sistema de sensor de presença, calor, movimento, e aqui na parte de cima a gente tem o flash e a fotografia. Nele já vem acoplado a inteligência artificial, que hoje todo mundo está falando aí, nos ajuda bastante a identificar os padrões de movimento e principalmente evitar os alarmes falsos, aqueles alarmes que incomodam a vizinhança, né? Cria uma incredibilidade na polícia e até na gente, né? Quando a gente tem um alarme falso aí na madrugada, é uma sensação horrível. Esse equipamento a gente consegue enxergar um ambiente de até 12 metros, então ele é muito eficiente, isso possibilitando que a gente com poucos sensores consegue atender um ambiente de pequenas, médias empresas, podendo instalar até 8 sensores, permitindo também que a gente atenda até galpões. Tá? Então é um sistema bem personalizado. Temos também aqui a nossa sirene, que é o famoso pega ladrão, né? Imagina o ladrão, ele vem na ponta do pé e imaginando que vai pegar todo mundo de surpresa por não ter ninguém e de repente tem um flash na cara dele e uma sirene de 120 decibéis. Esse sujeito fica atordoado e geralmente ele não fica no local, né? E aí eu tenho alguns questionamentos, talvez você esteja fazendo aí também. Mas nada segura bandido, bandido não tem medo de nada. Na verdade é que o bandido realmente ele não tem medo de ser visualizado, de as pessoas entenderem que ele é ladrão. O ladrão ele não tem medo de ser, ele não tem vergonha de ser ladrão, ele é sem vergonha. Ver como é que é me pegar com essa, mas eu não tenho nada a ver. Vamos puxar na câmera, nem me viro lá. O Michael. Ele quando vai na delegacia, o delegado olha para ele e fala o seguinte: tu de novo aqui, cara? Tá voltando aqui de novo? Tu não tem jeito não, né? Então ele não tem vergonha de aparecer na televisão, as câmeras de filmagem, né, de vigilância, filmam ele, dá tchauzinho, porque ele não tá nem aí. Não é que nem a gente, que se a gente cometer um pequeno deslize, por mais bobo que seja, a gente fica constrangido e quando é descoberto a gente vira um auê danado.
Então o ladrão ele tem medo de uma coisa que eu vou explicar lá na frente, que é o flagrante. Então o objetivo do nosso sistema é justamente dar o flagrante, porque é onde realmente ele tem medo. Eu vou explicar por quê. A nossa empresa, nesses 53 anos de mercado, a gente estuda padrões. E o ser humano, tudo na vida tem um padrão. E o padrão do meliante justamente é ele não ser pego em flagrante, porque é bem complicado para ele. E o sistema nosso, ele trabalha no presente, né? Diferente da câmera, por exemplo. Eu vou te fazer uma pergunta, você me responde. Você consegue mudar o que passou? Você consegue mudar o passado? O passado não tem jeito, ele vai ficar ali. Então, no caso das investigações, as câmeras são muito úteis, porque ela ajuda a entender o que passou. O nosso sistema, ele trabalha no presente, ele trabalha em inibir que a criminalidade dê continuidade no ato criminoso e que a gente consiga avisar a polícia de forma precisa, rápida, entendeu? Para que a gente consiga dar o flagrante e que esse meliante, esse bandido, ele se afaste do local o mais rápido possível. E aí a gente vai contar com esse equipamento que é a central, é o coração do nosso equipamento. Então o sensor ele tem a função de identificar presença, calor, e tem a inteligência artificial que nos ajuda bastante. Quando acontece a identificação, ele dispara o pega-ladrão, que é o alarme assustando ele, e a nossa central é que tem a função de entender tudo isso. Então a imagem que é tirada aqui desse equipamento vai para a nossa central encaminha para os nossos profissionais que estão atentos a tudo o tempo todo, e aí comunica a polícia. E é importante a gente falar na comunicação com a polícia, que é um dos fatores mais importantes, a velocidade com que a gente consegue avisar a polícia. E não somente a velocidade, mas com a qualidade que essas informações chegam lá. E esse equipamento tem um papel muito importante, porque dentro dele a gente tem um GPS, que ele identifica o teu local com precisão. Erro de até 3 metros. Então assim, a gente consegue avisar para a polícia, colocando ela numa situação como se fosse um pênalti sem goleiro. Atenção! Atenção! Pênalti! Ou seja, a gente no ato da instalação dos equipamentos, a gente tira uma foto do seu local, do seu patrimônio, para ficar bem claro qual é o teu patrimônio, para não haver confusão. A gente tem o GPS aqui que identifica o local, a gente tem um cadastro no Google Maps, a gente tem um cadastro que a nossa equipe profissional faz lá no momento, então é tudo bem desenhado. E aí eu vou entrar numa esfera muito importante, que foge da esfera de equipamento, que as pessoas confundem muito, que o equipamento é o grande super-herói do sistema, e não é. Ele faz parte das ferramentas que vão fazer a tua segurança funcionar. Porque do lado de lá tem que ter profissionais especializados, treinados, para que tudo isso possa acontecer. E que esteja atento a tudo o tempo todo. Que não seja atingido por férias, que não seja atingido por embriaguez, por sono, por nada biologicamente que possa vir parar o ser humano. Porque uma equipe em rodízio, a gente consegue estar 24 horas realmente atento a tudo o tempo todo. E aí eu te pergunto, né? Você já se imaginou numa situação de emocional, numa situação de ocorrência criminosa, você teria condições psicológicas e habilidades de oratória para poder passar para o agente do lado de lá da linha que você realmente precisa de uma viatura policial? Será que o agente que está do lado de lá, que é um ser humano também, vai conseguir qualificar toda essa informação? Porque a todo momento ele está recebendo chamados e ele não pode mandar uma viatura para um local, sendo que naquele mesmo segundo pode ter uma outra ocorrência, talvez com mais emergência. Então, para você ter uma ideia de tão quanto é importante a gente se comunicar rápido, de forma qualificada, porque não adianta só ser rápido, tem que ter qualificação para que a gente possa realmente trazer a efetividade do agente da polícia chegar no local com precisão, que é o nosso objetivo. O nosso sistema, como você pode ver, é totalmente sem fio. Mesmo que o meliante tente interromper a energia, o sistema vem com baterias de alta capacidade de lítio, que faz com que ele tenha uma autonomia de até 8 horas, mesmo no corte da energia.
essa situação é avisada no aplicativo. O nosso aplicativo é de fácil entendimento. Nele você vai ter registrado tudo o que aconteceu. Você vai ter registrado quem acionou o alarme, quem desarmou, quem solicitou imagem, que hora que disparou tudo. Tudo isso fica muito bem registrado, que é uma das coisas também que faz com que a polícia tome uma atitude, porque ela não pode negar que não tem informação, porque está tudo registrado via aplicativo. No nosso aplicativo você pode cadastrar até 10 usuários, familiares, gerentes, pessoas, né, que precisam ter acesso ou desligar ou acompanhar o sistema, ok? E como eu falei, ele tem sistema de GPRS e internet, possibilitando você instalar isso em qualquer lugar que não tem, inclusive, internet. Então, com a duplicidade da sua internet, claro que vai ficar melhor ainda, mas nós não podemos ficar refém de uma internet do cliente está funcionando ou não está funcionando. E de novo você vai cair na situação do equipamento, isso é importante, mas do lado de cá tem que ter equipes realmente que façam essa checagem, porque é muito difícil que você faça o controle dos equipamentos. Todo equipamento eletrônico tem vida útil, tem problema de manutenção, e uma coisa importante que você vai ter sendo nosso cliente é garantia vitalícia dos equipamentos, a atualização de todos os equipamentos por tempo que for necessário que você estiver com a gente. Então, com isso, você vai ter o quê? Você vai ter um controle dos seus custos, diferente de você ter que estar trocando de 3 vezes, 6 meses, correndo atrás de técnicos que não cumprem o seu compromisso, você fica com o sistema parado. Porque eu faço uma pergunta para você: você sabe a hora que o ladrão vai chegar no seu domicílio ou no seu comércio? Nós não sabemos. Por isso que nós precisamos estar atento a tudo o tempo todo. E uma equipe bem preparada é fundamental que isso seja funcional, que seja realmente efetivo. Então, nossa equipe ele faz também rondas dos equipamentos para checar se realmente de 12 em 12 horas tem algo que está fora do controle. E a gente dá todo esse suporte permanente para você, para que você possa ter previsão de custo. Ou seja, nunca mais você vai precisar pagar por técnico algum. Nunca mais você vai precisar investir um centavo em equipamento. Você tem um custo previsível. E isso para você que é comerciante, para você que é chefe de família, é muito importante. Previsibilidade. As surpresas é um negócio horroroso. Por isso que também a gente tem um sistema de PGO no nosso sistema de alarme, que é a questão da previsibilidade. Imagina que você está viajando ou está distante de algum local e acontece do nosso sensorzinho aqui avisar, detectar o meliante, mandar para a nossa central, disparar o alarme. Detalhe, esse rádio, no momento da intrusão, ele abre e a nossa equipe começa a gritar: identifique-se, ou seja, um padrão policial, identifique-se, alarme 365, identifique-se. Ou seja, volta a falar, flash na cara, alarme nas orelhas dele, o pessoal gritando, identifique-se. Esse cara não fica, ele vai sumir desse local, ele vai abandonar o local e a gente imediatamente vai chamar a polícia e avisar todas as pessoas envolvidas através do aplicativo. Mas vai ficar uma situação. Imagina que numa madrugada, de sexta para sábado, de sábado para domingo, ou até mesmo um feriado, você viajando, estando de casa, isso tem acontecido. A gente conseguiu, cumpriu com o nosso compromisso de evitar que esse meliante continue no momento do crime, que ele se mande, mas vai ficar lá a porta danificada, a janela quebrada. E aí eu te pergunto, numa autoestrada, quando o caminhão lotado de mercadoria tomba, as pessoas geralmente vão ajudar o motorista ou vão saquear o caminhão? Então, a gente pensando nisso, a gente manda um agente para aquela localidade, para ele proteger o seu patrimônio até a primeira hora útil do dia seguinte. Mas nós te garantimos que nós temos protocolo para tudo. Ou seja, você, mesmo à distância, você pode ter certeza que tudo isso que foi falado aqui, você vai ter por uma empresa de grande renome, reconhecida há 53 anos, totalmente nacional. Então, aproveite esse vídeo, me chame aqui no WhatsApp e vamos agendar uma visita em loco, para eu poder identificar no seu local a sua real necessidade, poder personalizar, para saber quantos sensores você vai precisar no seu estabelecimento, no seu domicílio, quantas sirenes será necessário para espantar o meliante, quantos controles você vai precisar no seu
no seu negócio. Só indo aí eu posso realmente fazer uma configuração personalizada. Esse controle também eu não falei, mas é importante, ele é configurado pela nossa central, é impossível ser copiado. E ele tem uma função importante que é a função do pânico, que também tem pelo sistema de central. Ou seja, ele é incopiável, não sei nem se tem esse nome. Então é muito interessante. Aqui o nosso rádio comunicador também é bidirecional. Então, para fechar com chave de ouro, você precisa entender o seguinte: imagina que você tem na sua casa um agente 24 horas. Você sabe quanto custa um profissional de vigilância? Você sabe, né? Você sabe quanto custa uma diarista, quanto custa um empregado, uma empregada, um secretário do lar. E aí você tem aqui um sistema que está 24 horas dentro do seu domicílio, dentro do seu comércio. Apertando 3 vezes esse botão, você tem acesso à nossa equipe 24 horas. E como são humanos atendendo, você pode pedir não somente auxílio policial, mas você pode pedir um auxílio médico. Imagine que você tem na sua casa uma emergência com uma pessoa de idade, um acidente que tenha acontecido dentro do seu trabalho, dentro do seu comércio, um cliente. Você consegue chamar a polícia, mas não somente só a polícia, chamar atendimento médico os bombeiros. Um dia desse eu vi um bombeiro aqui na região, um local estava pegando fogo, o bombeiro passou pelo local, errou o endereço. Ou seja, mesmo com a fumaça, o bombeiro não conseguiu chegar. Então aqui com o nosso sistema de GPRS, você tem essa função 24 horas por dia. Aproveite para você ser o próximo cliente aí lá no nosso Reclame Aqui e voltar como a Osergup sendo a melhor empresa de segurança do Brasil. Me chama aqui no Zap e vai ser um prazer ter você como cliente. Até já!